Quantas pessoas trabalham dentro de um escritório normal, que tem normalmente vidros fechados, você tem um mesinha, você tem paciente, tá cheio, tá dentro de um escritório de dia em dia. Sabia que, infelizmente, essas áreas, esses lugares são super tóxicos para nossos corpos? Nós sabemos que são tóxicos, mas a razão, normalmente, não são áreas que nós podemos modificar. Por exemplo, na área de odontologia, está cheio de tóxicos sintéticos, cheio. Mas como é que nós podemos modificar? Nós não podemos mudar certos equipamentos que nós utilizamos, não podemos trocar certas medicações que nós utilizamos com os pacientes. Então, o que nós temos que pensar não é simplesmente quais são as áreas que nós não podemos modificar, mas quais são as áreas que nós podemos modificar em nossas vidas de dia em dia para aumentar essa redução tóxica. Então, tem várias áreas que nós podemos reduzir. Por exemplo, nós podemos utilizar certos difusores maiores dentro do office. Nós podemos aumentar a produção de compostos que são mais orgânicos que nosso corpo possa utilizar. Segunda coisa é que nós temos que olhar para as coisas dentro da casa e o office que nós podemos eliminar que são tóxicos. Muitas pessoas pensam que simplesmente quando falamos sobre redução de compostos tóxicos, que estamos pensando simplesmente dentro de nossa casa, dentro de nosso banheiro, por exemplo. Certos cremes que estamos usando que devemos parar de usar, claro. Mas tem muito mais para isso. A área mais importante não é simplesmente no office, escritório, não é simplesmente na casa ou no banheiro. Quem sabe a área mais importante para reduzir quando falamos sobre tóxicos em nosso corpo? Cozinha é super, super importante. Mas tem uma área que é até ainda mais importante da cozinha. O cérebro e o quarto, com certeza o quarto. Se tem ações tóxicas no quarto, né, devemos reduzir. Mas tem um outro, pensando na mesma linha do cérebro. O que o cérebro está controlando? Nossas emoções. Nossas emoções tóxicas é a área mais importante para nosso bem-estar. É incrível a maneira de que nós pensamos. Por exemplo, você sabia que a única emoção que literalmente causa estraga para nossas células é a falta de perdoar. Se nós não perdoamos alguém para um problema ou para uma certa falta, literalmente estraga nosso corpo. Não simplesmente porque nós não sentimos bem, ou sentimos raiva. Se tem alguém que nos causa falta e eu vejo aquela pessoa, imediatamente me sinto ruim, mal, com raiva, alguma coisa. Isso, tudo bem, isso é uma emoção juntado com ou ligado com essa a ação de perdoar. A coisa mais importante é que quando nós pensamos sobre aquele problema com aquela pessoa ou a falta de perdoar, literalmente nossas células se diminuem e estragam. E estraga o código genético, a produção de proteínas dentro do céu. Então, reduzindo o acúmulo tóxico. Para mim, tem 3 áreas que eu sempre falo com as pessoas. Primeiro tem as áreas fora da casa. E a maioria dessas áreas são mais difíceis para modificar. Seriam dentro do seu carro, quando está dirigindo para serviço, dentro do tráfego. Então, essas são as áreas fora da casa que são um pouquinho mais difíceis às vezes. Segundo, seria dentro da casa. Quais são as áreas que nós podemos modificar? Nós controlamos nossas casas, nós controlamos a comida que estamos utilizando. Nós controlamos quais são os produtos. Se nós sabemos vamos supor, se um dermatologista nos dá alguma coisa para utilizar nossa pele, eu espero que vai ser um produto mais orgânico, mais disposto a ajudar os céus a se reparar em vez de danar os céus, ou estragar os céus. E o último, claro, são as emoções. Nós temos que agir de uma forma
com menos ações negativas, sendo se for pensamentos, não faz diferença. Nós temos que diminuir essas ações negativas. Okay? E quando nós utilizamos essas decisões, lembrando que os olhos vão aumentar essas decisões para diminuir os efeitos tóxicos por dentro de nosso corpo. Mas, se a pessoa não decide a eliminar ações tóxicas ou behaviors, hábitos tóxicos, um óleo não vai simplesmente de uma forma mágica, eliminar esses tóxicos. Nós temos que agir de uma forma no início. Então, se alguém fala para vocês sobre esses efeitos, sobre esses problemas, escuta e dá dicas de como que pode modificar os hábitos para reduzir esses efeitos tóxicos.